Vamos falar mais um pouco a respeito da educação na visão, agora, através do médium Francisco Cândido Xavier, o pensamento de Emmanuel, que ele nos diz que a educação tem como propulsores incomparáveis o conhecimento e o amor. E justamente, baseado nesse princípio, nós fomos buscar a opinião de um grande pedagogo que viveu aqui na Terra, João Henrique Pestalozzi, que definiu a educação através de 3 elementos indissociáveis: trabalho, solidariedade e perseverança. E Joana de Ângeles nos apresenta essa feição com outros vocábulos: espiritizar, conscientizar e humanizar. Esses pensamentos estão no nosso livro Qualidade na Prática Mediúnica, para poder nós entrarmos na necessidade do conhecimento da lei de fluidos, que Allan Kardec estuda em A Gênese, um capítulo onde traz a natureza e a propriedade dos fluidos, porque todo fenômeno mediúnico acontece através do perispírito, e nós devemos conhecer a constituição do perispírito, energias que ali se solidificam através da energia cósmica, onde um foco de inteligência é envolvido para cair em plena atividade já no solo da caminhada evolutiva do ser inteligente que somos todos nós. Portanto, esta lei dos fluidos é importantíssima para, inclusive, quando sentirmos a presença dos espíritos, vamos identificá-los justamente através das suas irradiações fluídicas, porque muitas vezes ficamos desatentos nesta particularidade por falta de conhecimento dessa lei de fluidos que Kardec estuda com muita eficiência no livro A Gênese. Por isto, é muito importante que nós nos fixemos no hábito da oração. O hábito da oração nós focalizamos no livro Consciência e Mediunidade. Fazemos um estudo das 4 pontes de autoiluminação: a oração, a meditação, o trabalho e a ação no bem, onde nesse livro nós desenvolvemos um conhecimento bem oportuno para aqueles que têm o desejo de aperfeiçoar a sua faculdade mediúnica. E nós sabemos que a oração não é pura e simplesmente um balbuciar de palavras. Temos que prestar muita atenção. Quando formos orar, temos que preparar a nossa mente para elevar o nosso pensamento a fim de proceder a esse ato de adoração que às vezes é muito esquecido aqui na Terra. O espírita convicto, ele deve acordar no seu dia a dia com uma obra, com pequenas mensagens, lendo o conteúdo, e depois de preparar a sua mente, ele eleva o estágio vibratório do seu pensamento para penetrar nos planos superiores da vida. Senão a nossa oração fica na superficialidade. Ela não sai do campo aqui da Terra. E isso muitas vezes as pessoas reclamam: eu oro muito e Deus parece que não me ouve. Não é verdade. Nós é que não ouvimos a resposta divina, porque não temos esse hábito
de falar com a divindade e fazer um silêncio mental através da meditação para ouvir a resposta divina. Lembrando que Jesus já nos disse que ninguém pede pão ao Pai que ele dê pedra. Por isto, todos aqueles que querem entrar no campo das faculdades superiores da vida têm que aprender a orar e, simultaneamente, interiorizar-se. O que nos disse Jesus? O reino de Deus está dentro de vós. Já imaginamos o que é este reino de Deus? São os valores espirituais que já sabemos através de Filomeno de Miranda que é necessário a educação íntima. Aonde é que nós vamos encontrar as virtudes, aquelas mais profundas? Dentro do nosso eu profundo. Temos que sair do eu superficial. Na realidade, esse ego é o nosso grande adversário, que nos impede de construir muitos fatores evolutivos na nossa vida. E o ego tem a característica de um nome que é o maior vício para todos nós que estamos na Terra: o egoísmo. Esse egoísmo que é difícil nós desenraizarmos da nossa personalidade. É necessário muita força de vontade. E a oração, a vida interior, nós somos uma cultura muito vivendo para fora. Agora que o Espiritismo está nos convidando a fazer uma viagem para dentro de nós próprios, e devemos aceitar esse convite. Não vivemos tão somente para os acontecimentos do mundo exterior, em particular na prática mediúnica, que é o nosso grande adversário no momento em que vamos concentrar. Daí saber concentrar é uma necessidade urgente no processo de aprimoramento da nossa faculdade mediúnica. E depois, a caridade. Caridade é amor em movimento. O médium, ele tem que viver em função da prática do bem. Por isso, nós prestamos atenção nas informações dos instrutores espirituais nessa particularidade, que inclusive Nilo já fez um toque. O espírita, no centro espírita, não pode ficar só escutando. Ele tem que sensibilizar-se para fazer alguma coisa. Se ele realmente ama a Jesus e, consequentemente, ao próprio Espiritismo. Esse trabalho de educação pessoal, que Pestalozzi já chamava a atenção, que Kardec diz trabalho, solidariedade e tolerância. Todos esses fatores, o trabalhador do centro espírita tem que colocar no seu momento de ação durante o dia a dia da sua vida. Sempre buscar encontrar um motivo para a prática do bem. E uma das principais atitudes é não retribuir o mal com o mal. Que ainda somos muito susceptíveis disso acontecer. Porque não estamos ainda com este hábito sadio, este hábito saudável, que Kardec examina em comentário no 2º capítulo de O Livro dos Espíritos. Não abandonemos o estudo do Livro dos Espíritos, que esse ano completa 160 anos, e nós ainda não o conhecemos a contento. Eu me recordo, o dia que Divaldo contou de público, quando ele estava com a mediunidade aflorada, dizendo que ele não era um médium espírita. E quando começou a ter o conhecimento do espiritismo, foi que ele caiu em si, que ele precisava realmente se preparar para a tarefa que hoje ele desempenha
incansavelmente. Por isso, na primeira oportunidade, lhe apareceu o espírito Manuel Viana de Carvalho, e ele perguntou: que livro o Senhor me indica para que eu leia? Isso Divaldo não conhecia nada de espiritismo. Então Viana de Carvalho diz: leia o livro dos Espíritos. E ele, mais do que depressa, adquiriu o livro e, com uma sofreguidão muito grande, leu capa a capa. Tempos depois, o Espírito lhe apareceu novamente e ele inquiriu: o senhor poderia me dizer agora o que é que eu devo ler? Eu já li o livro dos Espíritos. Então, Viana de Carvalho disse: agora estude o livro dos Espíritos. E ele até hoje estuda. E repare que as suas conferências e as suas palestras desaguam sempre no livro dos Espíritos. Então, o médium espírita, ele tem que ter um conhecimento aprofundado de o livro dos Espíritos, para inclusive entender o que está escrito em um livro dos médiuns. Influi os espíritos nas nossas vidas? Veja que pergunta está lá no livro dos Espíritos. E eles responderam muito mais do que poderias imaginar. Na maioria das vezes são eles que vos dirigem. Os bons nos dirigem para o bem e os maus nos dirigem para o mal. Então essa advertência é importantíssima que nós saibamos. Por isto, caridade. Caridade para conosco mesmo. O alto amor é imprescindível no processo do trabalho mediúnico. Porque não podemos amar o nosso próximo se nós não nos amamos. Aliás, o desamor está muito presente na sociedade moderna, nas mínimas coisas. Daí, estudar a nossa própria personalidade é imprescindível nesse processo educacional de nós próprios. E isso é uma tarefa inadiável. Nós espíritas vamos entrar no grande lar, quando lá chegarmos, da forma que nós éramos no corpo carnal. Ninguém se engane. Não há transformações imediatas, é aqui. E a doutrina nos diz que quando nós passamos uma fase da nossa vida no mundo espiritual, é nos preparando para vir fixar o que aprendemos lá, aqui no corpo carnal. Ninguém evolui absolutamente vivendo somente no mundo espiritual. Reparemos no exemplo de Jesus Cristo. Voltou. Nós já imaginamos o sacrifício, a abnegação, a renúncia, o amor de Jesus Cristo por sua vez para com a humanidade terrena da qual nós fazemos parte. Que amor! Essa figura incomparável se apresenta diante de nós nos dias atuais, nós que nos dizemos espírita. Daí o Espírito de verdade já nos conclamava: espírita, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos. Eis o segundo. Portanto, a disciplina mental, disciplinemos os nossos pensamentos. É um desafio. A nossa mente é um macaquinho que pula de galho em galho a toda hora. Disciplinar a nossa mente no processo de educar-nos para a mediunidade é imprescindível na nossa vida. Portanto, nesse final, Joana nos traz esse conceito: educar-se incessantemente. É dever a que o médium se deve comprometer intimamente, não estacionando no rumo das finalidades que a doutrina espírita propõe para a mediunidade com Jesus. É essa mediunidade que nós estamos propondo aqui para todos nós que somos médios, seja inspirativos ou ostensivos.